Bom dia, nós iremos falar sobre a legislação e a rotulagem de alimentos transgênicos. Como vimos durante a aula e outras apresentações, os alimentos transgênicos são aqueles que sofrem mudanças genéticas, recebendo transgenes e alterando o código genético. Para que esses alimentos possam ser plantados e consumidos, há algumas regulamentações para serem seguidas. Os OGM são regulamentados desde 1995, quando foi criada a primeira Lei Nacional de Biossegurança, onde reunia normas de segurança e fiscalização para o uso da engenharia genética. A partir dessa lei, foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é composta por diversas pessoas, como cientistas, trabalhadores da saúde e membros do governo. Essa comissão tem como objetivo prestar apoio técnico e estabelecer normas técnicas para o uso de OGMs. Em 2005 foi instituída a segunda Lei de Biossegurança, número 11.105, mudando também a CTN-Bio e criando o Conselho Nacional de Biossegurança, que é um órgão que presta assessoramento para formular e implementar a Política Nacional de Biossegurança. Esta lei estabelece normas de segurança desde o cultivo até o descarte de OGM, com o objetivo de proteger a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente. No Brasil, os órgãos e entidades que fiscalizam a produção de OGM são aqueles que estão vinculados ao Ministério da Saúde, que é a Anvisa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a coordenação de Biossegurança, Ministério do Meio Ambiente, que é o IBAMA, e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Esses órgãos têm 7 competências para que seja feita a fiscalização corretamente. São elas: primeira, fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados. Segunda, registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados. Terceira, emitir autorização para a importação de OGM para o uso comercial. Quarto, manter atualizado no Sistema de Informações de Beneficiários o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos com OGM. Quinto, tornar públicos os registros e autorizações concedidas. Sexto, aplicar as penalidades previstas na Lei de Biossegurança e subsidiar a CTN-Bio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM. Quando a CTN-Bio se manifesta favorável sobre o uso de algum OGM, esses órgãos têm algumas competências específicas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emite as autorizações e registros, fiscalizando produtos e atividades que utilizam OGM para o uso animal na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas correlacionadas. A Anvisa emite autorizações e registros e fiscaliza produtos e atividades que utilizem OGM para o uso humano, farmacológico, domiciliar e áreas correlacionadas. O Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, emite as autorizações e registros e fiscaliza produtos e atividades com OGM que serão liberados nos ecossistemas naturais. A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República emite autorizações e registros de produtos e atividades com OGM para uso na pesca e aquicultura. Para o uso de um OGM ser aprovado, além de passar pelas fiscalizações, é necessário fazer uma série de ações para analisar o risco e a segurança do produto. As análises são feitas com dados científicos concretos com base em experimentos e testes. Primeiro é feita uma análise molecular para verificar suas características genéticas, que podem fornecer informações sobre as consequências diretas e indiretas da modificação genética.
Para fazer essa análise, é utilizada a técnica de PCR, de hibridização e de sequenciamento de DNA. E posteriormente é feita a análise de transcriptoma, proteoma e metaboloma para uma análise mais detalhada. Os resultados são coletados por meio da comparação de uma planta transgênica e de uma planta convencional. Depois é feita uma análise de risco alimentar para verificar os efeitos colaterais que aquele alimento pode causar se forem consumidos. A primeira etapa da análise de risco é fazer a equivalência substancial, onde o alimento transgênico vai ser comparado com o seu análogo convencional e apresentar alguns dados. Porém, o alimento modificado, mesmo sendo equivalente ao seu análogo, não significa que é seguro. Da mesma forma que aquele alimento modificado, não sendo totalmente equivalente ao seu análogo, não significa que não é seguro. Por conta disso, é necessário fazer outros testes para confirmar a análise de risco. A segunda etapa é analisar a toxicidade e a alergenicidade do alimento transgênico, onde é feita uma análise nas proteínas endógenas ou exógenas presentes no alimento. Se o resultado for positivo, significa que o alimento é alergênico, fazendo com que sua produção seja suspensa. Aqueles que apresentarem resultados negativos é submetido a testes mais severos como in vitro, que é realizado com o soro de pacientes hipersensibilizados a determinados genes presentes no alimento. Se o alimento passar pelo teste de toxicidade, ele vai para o estudo com animais. A última etapa da análise de risco alimentar é fazer estudo com os animais. Os animais utilizados se alimentam por 90 dias com o alimento transgênico, sendo expostos a quantidades mais elevadas e menos elevadas para ser comparado ao consumo humano. Se houver alterações nos tecidos dos animais, o alimento testado vai para os estudos de longo prazo, e aqueles que não apresentarem nada é aprovado para o próximo teste. E para finalizar o processo de avaliação da biossegurança de um alimento transgênico, é feito a análise de risco ambiental. Nessa análise, é observado o impacto da planta no meio ambiente e o impacto que elas possuem sobre a microbiota do solo. Se o alimento passar em todos os testes, ele é liberado para a produção. Aqui está um resumo do processo de avaliação da biossegurança. Então, é feito primeiro a análise molecular, depois vai para a análise de risco alimentar, e aquele alimento que for aprovado vai para a última etapa, que é a análise de risco ambiental. Se o alimento passar em todas as etapas, ele é aprovado para um plantio e uso. Um outro ponto importante quando falamos de alimentos transgênicos é a sua rotulagem. O decreto número 4.680, de 24 de abril de 2003, diz que todo alimento que contenha ou seja produzido a partir de um OGM e que tenha acima de 1% do produto transgênico precisa ser rotulado e sinalizado que aquele alimento contém OGM. Independente da forma que o produto é vendido, ele precisa ser sinalizado com o símbolo de transgênico, que é um triângulo amarelo com bordas pretas e com um T em preto, seguido das frases: nome do produto transgênico, contém nome do ingrediente, transgênico, ou produto produzido a partir de nome do produto, transgênico. E quando o produto for feito a partir de animais alimentados com rações transgênicas, é necessário que seja sinalizado o símbolo de transgênico junto com uma das frases: nome do animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico ou
Nome do ingrediente: produzido a partir de animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico. Aqueles alimentos que são livres de transgênicos pode ser optativa a rotulagem com a frase nome do produto livre de transgênicos, se houver outros produtos similares transgênicos. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. E aqui estão nossas referências bibliográficas.